Salve piratas e marinheiros, saíram os spoilers completos do capítulo 1102 de One Piece. E como aqui é sem enrolação, já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal pra dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, bora lá! O título do capítulo 1102 de One Piece é A Vida de Kuma. Na capa podemos ver que Bonnie está comendo alguns sanduíches que uma matilha de lobos fez para ela. O capítulo começa com a jornada de Bonnie. Os piratas de Bonnie estavam viajando para uma ilha em busca de Kuma. Ele estava por lá, mas quando eles chegaram, Kuma já havia ido embora. Os piratas de Bonnie sempre deixavam toneladas de crianças e idosos feridos após seus ataques. Eles eram, na verdade, marinheiros transformados pelos poderes de Bonnie. Então a marinha acreditava que eles eram piratas realmente do mal. Kuma sabia que Bonnie estava procurando por ele, mas decidiu que não poderia encontrá-la. A cena muda e vemos que Luffy recebeu sua primeira recompensa. Vemos a reação de Luffy e a página mostrada na Jump Fest de 2024 com Ace, Jinbei e Sabo. Pouco depois, durante o incidente de Enies Lobby, Kuma visitou Vegapunk em Egghead. Vegapunk mostrou a ele um exército de pacifistas sendo produzidos, e eles conversaram sobre o incidente de Enies Lobby. Kuma revelou a Vegapunk que Luffy é filho de Dragon. Kuma sabia que era inútil esconder essa informação de Vegapunk, pois ele já havia prometido dar para Vegapunk toda a sua memória. Vegapunk então fica sem acreditar que Luffy é filho de Dragon, e é realmente uma grande surpresa. Kuma então diz: é curioso como um garoto com poderes de borracha está indo contra o governo mundial, assim como o lendário Nika. Vegapunk então responde: é verdade. Então corta para Thriller Bark, onde vemos tudo pelo ponto de vista de Kuma. Kuma viu a tripulação do Chapéu de Palha lutando contra a Moria. Após o incidente em Thriller Bark, Kuma recebe uma ligação de Dendemushi com uma ordem de se preparar para a guerra contra a Barba Branca. A cena muda novamente, dessa vez vamos para Sabaody, onde vemos a cena de introdução de Bonnie, mas agora descobrimos que Kuma estava escondido do lado de fora do restaurante, olhando para Bonnie através de uma janela. Kuma sorriu ao ver Bonnie e disse: ela se tornou uma pirata forte. Kuma ouviu falar do incidente com o Tenryubito, então ele se teleportou imediatamente para o telhado do leilão humano e olhou para dentro. Kuma ficou chocado quando descobriu que Luffy deu um soco em um Tenryubito para proteger um tritão. Kuma então diz: este é um ato rebelde que ninguém foi capaz de fazer durante séculos. Então vemos o incidente de Sabaody com Kizaru, Sentomaru e os pacifistas versus os Chapéus de Palha, do ponto de vista de Kuma, claro. Luffy então diz: eu não consigo salvá-los, nenhum dos meus companheiros. E vemos Kuma pensando: isso não é verdade, você simplesmente não está pronto para o novo mundo. Não venha até você estar pronto, porque você é um homem que um dia poderá salvar o mundo. Em Egghead, Saturno ordenou que Vegapunk colocasse um botão de autodestruição em Kuma, apenas por garantia. Vegapunk tentou negociar outros métodos que permitiriam a Kuma manter a sua consciência, mas Saturno insistiu que a mente de Kuma deveria ser apagada. Saturno então diz: eu também sou um cientista. É inútil você tentar mentir para mim, Vegapunk. No último dia de sua vida normal, pouco antes da guerra de Marineford, Kuma e Vegapunk se despediram. Vegapunk programou Kuma para lutar contra os piratas de Barba Branca na guerra, mas Kuma pediu para programá-lo para proteger Tussauds de Sunny também. Kuma então diz: eu adoraria ver o crescimento do Chapéu de Palha, mas como não posso fazer isso, pelo menos quero proteger a casa deles. Vegapunk então responde: Kuma, por que você tem tanta fé no Luffy? Kuma então diz: eu sei que Nick é apenas uma lenda, mas prometi a Bonnie que um dia um guerreiro da libertação virá para libertá-la. Kuma continua dizendo: as ações de Luffy me emocionaram. Acho que ele é um homem que pode acabar mudando os mares um dia. Depois disso, Kuma deu sua memória a Vegapunk como havia prometido. A memória de Kuma é como uma cópia da original, então Kuma não esquece de nada, puxando-a com seus poderes. Além disso, a memória original desaparecerá quando alguém a tocar, então Vegapunk desenvolveu um sistema para absorvê-la e estudá-la sem tocá-la. Enquanto Kuma extrai as suas memórias, vemos toda a vida de Kuma passando diante dele e todos os rostos das pessoas que ele ama: seu pai, sua mãe, Ivankov, Ginny e Bonnie. Então, em uma cena muito emocionante, vemos Vegapunk puxando a alavanca da máquina em lágrimas. A máquina começa a apagar a consciência de Kuma, e nesse momento podemos ver raios de luzes brilhantes em Egghead, assim como na igreja de Kuma,
quando ele pegou o dano das pessoas. Todos os cientistas e Sentomaru estavam orando e saudando juntos. Na página final do capítulo, o flashback termina e vamos para a sala da Pata em Egghead. As esferas com a memória de Kuma desapareceu e Bonnie está chorando no chão. O capítulo termina com as palavras finais de Kuma que ele pediu a Vegapunk para dizer a Bonnie. E a frase de Kuma aparece: "Feliz aniversário de 10 anos, Bonnie." Fim do capítulo, e ainda não tem nenhuma confirmação se o capítulo 1103 de One Piece sairá na semana que vem. O jeito é esperar para ter certeza. Mas normalmente, galera, como é de costume, no final de ano sempre tem uma pausa, mas acaba sendo vazado o capítulo antecipadamente. Por isso, já fiquem ligados aí que assim que sair mais alguma coisa eu trarei aqui pra vocês. Então já diz aí o que é que vocês acharam desse capítulo, pelo menos desses spoilers completos. Parece que vem muita coisa legal, pelo menos finalizando o passado de Kuma, e aparentemente parece que voltaremos pra Egghead, mas não para os acontecimentos atuais. Parece que ainda vai ter um pequeno flashback do momento em que Bonnie tinha recuperado as suas memórias. Então, provavelmente, saberemos como York foi derrotada e por que Nico Robin e Kako tinham sido gravemente feridos em suas batalhas. No mais, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.